As 7 armas mais poderosas dos Estados Unidos e por que outros países as temem. Imagine o céu noturno iluminado por um avião invisível que voa tão alto que nenhum radar o detecta. Ou um míssil lançado do outro lado do planeta que em menos de 30 minutos pode apagar uma cidade inteira. Estas não são cenas de um filme, são armas reais do exército estadunidense em 2025. E o mais inquietante é que cada uma delas é projetada não apenas para destruir, mas para semear medo. Neste texto, você vai descobrir as 7 armas mais poderosas dos Estados Unidos, aquelas que mantêm generais em Moscou, Pequim ou Teherã acordados à noite. Vou explicar como funcionam, por que são tão temidas e o detalhe oculto que poderia mudar o equilíbrio militar mundial. Fique até o final, porque a número 1 não é a que você imagina, e o que ela revela é aterrorizante. Arma número 7. O bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Existe um avião que parece um morcego negro deslizando silenciosamente pelo céu. Não tem a silhueta tradicional de um avião. É uma asa flutuante, lisa, sem cantos que revelem sua presença. É o B-2 Spirit, o bombardeiro furtivo mais famoso do mundo. Sua mera aparição em um conflito é suficiente para enviar uma mensagem. Os Estados Unidos podem atacar qualquer parte do planeta sem que ninguém perceba sua chegada. O B-2 nasceu durante a Guerra Fria, quando o Pentágono buscava uma maneira de entrar no espaço aéreo soviético sem ser detectado por radares. Seu design futurista parecia saído de um filme de ficção científica, mas tinha um propósito brutal: evitar os olhos eletrônicos do inimigo e lançar bombas diretamente no coração de seu território. E conseguiu. Até hoje, nenhum sistema antiaéreo do mundo pode garantir sua derrubada. O que torna o B-2 tão temido não é apenas sua invisibilidade, é o seu alcance. Este avião pode voar mais de 11 mil quilômetros sem reabastecer, o que significa que pode decolar dos Estados Unidos e atacar um alvo em outro continente em uma única missão. Com o apoio de aviões-tanque, praticamente não tem limites. Nenhum país está fora de seu alcance. Isso transforma qualquer conflito em um pesadelo para os adversários de Washington. Mesmo que não haja tropas estadunidenses por perto, o B-2 pode surgir do nada e destruir alvos estratégicos. Além disso, carrega um arsenal versátil. Pode transportar bombas convencionais de alta precisão capazes de destruir búnkeres subterrâneos ou armas nucleares que arrasam cidades inteiras. Essa dualidade, ataques cirúrgicos ou aniquilação total, é o que o torna tão intimidador. Um líder inimigo nunca sabe se o morcego negro traz um ataque limitado ou o fim de seu regime. Na prática, o B-2 já demonstrou seu poder. Foi usado na Iugoslávia em 1999, no Iraque em 2003 e na Líbia em 2011. Em todos os casos, apareceu no início da guerra para destruir radares, defesas aéreas e centros de comando. A mensagem era sempre a mesma: estamos aqui e você não pode nos deter. Mas há um detalhe que gera ainda mais medo. Existem apenas 20 unidades operativas. Isso o torna uma arma exclusiva, reservada para missões críticas. É tão cara que cada unidade custa mais que uma frota inteira de caças de outros países. No entanto, seu valor não se mede em dinheiro, mas no que representa: o poder absoluto de entrar no espaço aéreo inimigo como um fantasma. Os rivais dos Estados Unidos tentaram copiá-lo. A China trabalha em um bombardeiro furtivo próprio, o H-20, e a Rússia anunciou seu projeto PAK-DA. Mas até hoje, nenhum está operacional. E mesmo que consigam, o B-2 já estará sendo substituído por uma versão mais avançada, o B-21 Raider, que promete ser ainda mais invisível e com maior alcance. Para muitos generais, o B-2 simboliza a parte mais perigosa da estratégia estadunidense: a capacidade de lançar um ataque surpresa, devastador e sem aviso. Não requer uma invasão terrestre nem uma frota gigantesca. Basta que um par desses bombardeiros decolem em silêncio e cruzem o céu como sombras para que um inimigo inteiro fique paralisado. Em resumo, o B-2 Spirit não é um avião. É uma advertência voadora. Sua mera existência obriga países inteiros a gastarem bilhões em defesas que não terão certeza de que funcionarão. Essa assimetria é o que o torna tão poderoso. E embora ocupe o 6º lugar nesse ranking, seu impacto psicológico talvez seja o maior de todos. Porque quando o espírito aparece nos radares, se é que aparece, já é tarde demais. Arma número 5.
o submarino classe Ohio com Trident II. Pense nisto. Enquanto você lê esse texto, em algum lugar dos oceanos, navega um monstro que ninguém pode detectar. Não carrega bandeiras, não tem luzes e nem precisa voltar ao porto por meses. É um submarino da classe Ohio, um dos instrumentos mais temidos do arsenal estadunidense. Cada submarino Ohio pode transportar até 24 mísseis Trident II, e cada um desses mísseis pode carregar várias ogivas nucleares. Na prática, um único submarino dessa classe tem o poder de apagar um continente inteiro. E o mais aterrorizante é que ninguém sabe onde eles estão neste momento. Permanecem ocultos em patrulhas secretas sobre o Atlântico ou o Pacífico, prontos para responder a qualquer ataque contra os Estados Unidos em questão de minutos. Aqui está a chave de seu poder: invisibilidade. Os sistemas de propulsão ultra-silenciosos permitem que se desloquem sem deixar rastros detectáveis. Mesmo os sonares mais avançados da Rússia ou da China não podem garantir que os encontrarão. Isso significa que mesmo que um inimigo consiga destruir bases e bombardeiros em terra, sempre restará a ameaça invisível dos Ohio no mar. Essa é a essência da chamada segunda onda nuclear. A segurança de que, aconteça o que acontecer, os Estados Unidos podem devolver um golpe devastador. A dissuasão funciona porque o medo é real. Nenhum país quer atacar sabendo que embaixo do mar, em silêncio, há submarinos capazes de desencadear o fim do mundo. E é aqui que entra o Trident II. Esse míssil pode percorrer mais de 11 mil quilômetros e atingir com precisão de poucos metros. Isso significa que de qualquer oceano pode impactar diretamente nas capitais rivais. Na prática, esses submarinos são mais que armas. São guardiões do equilíbrio mundial, porque sua mera existência evita que as potências se arrisquem a uma guerra nuclear. A certeza de que um Ohio está escondido, armado e esperando transforma qualquer ataque em um suicídio. Essa sombra constante mantém congeladas muitas decisões estratégicas. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. Cada submarino navega com mais de 150 tripulantes, que sabem que, em caso de guerra, não voltarão a ver a superfície como a conheceram. Seu dever é executar ordens que poderiam acabar com milhões de vidas. Vivem sob uma pressão psicológica imensa, treinados para obedecer sem hesitar. E essa disciplina é parte do terror que provocam. Não são máquinas, são humanos preparados para agir como máquinas de destruição. A Rússia e a China têm suas próprias frotas de submarinos nucleares, mas os Ohio seguem sendo os mais silenciosos e confiáveis. E, embora já estejam sendo substituídos pela nova classe Columbia, a fama dos Ohio permanece intacta. Por mais de 40 anos, foram a arma de dissuasão definitiva dos Estados Unidos. No final, o que torna este sistema tão temível não é apenas a tecnologia, nem mesmo a quantidade de ogivas nucleares que carrega a bordo. O que aterroriza os rivais é não saber onde estão nem quando poderiam atacar. O oceano inteiro se torna seu território. Cada onda, cada sombra sob a água poderia ocultar o fim do mundo. Por isso o submarino classe Ohio ocupa o 5º lugar deste ranking. Não é uma arma de espetáculo, não desfila em cerimônias nem aparece em noticiários. Seu poder está no silêncio, na invisibilidade e na certeza de que, se tudo mais falhar, os Ohio emergirão das profundezas para lembrar ao mundo que a destruição nunca está longe. Arma número 4. O caça-furtivo F-22 Raptor. Imagine olhar para o céu e não ver nada, mas segundos depois ouvir o rugido de um motor que já é tarde demais para evitar. Isso é o que representa o F-22 Raptor, o primeiro caça de 5ª geração do mundo e, para muitos, o mais letal já construído. Em teoria, nenhum avião inimigo deveria sobreviver se entrar em seu espaço de caça. O F-22 nasceu com um único propósito: assegurar que os Estados Unidos nunca percam o domínio do ar. Seu design combina velocidade, manobrabilidade extrema e tecnologia furtiva que o torna quase invisível aos radares. Pode voar a velocidades supersônicas sem necessidade de pós-combustíveis e girar com uma agilidade que nenhum outro caça convencional pode igualar. Em um combate aéreo, é um predador nato. O que o torna tão temido não é apenas sua capacidade de ataque, mas sua capacidade de caçar sem ser detectado. O Raptor pode ver seus rivais muito antes que eles o vejam. Seus radares avançados permitem localizar alvos a longas distâncias, enquanto seu perfil furtivo o mantém oculto. Em um confronto real, o inimigo estaria abatido antes de saber que estava sendo atacado.
Os Estados Unidos decidiram construí-lo nos anos 90, quando ainda competiam diretamente com a Rússia. A ideia era ter um avião que garantisse superioridade aérea absoluta por décadas. E conseguiram. Mesmo hoje, em 2025, nenhum avião russo ou chinês pode igualar completamente o F-22 em um combate 1 contra 1. O Sukhoi 57 e o J-20 chineses são tentativas de alcançar essa capacidade, mas ainda há dúvida sobre seu desempenho real. O detalhe curioso é que o próprio Pentágono interrompeu sua produção em 2012, após fabricar menos de 200 unidades. Por que parar o projeto de um avião tão letal? Por um motivo estratégico. É tão avançado que os Estados Unidos não quiseram arriscar que sua tecnologia caísse em mãos inimigas por meio de exportações. Nunca foi vendido a nenhum aliado, nem mesmo a países próximos, como Japão ou Israel. Isso o torna uma arma exclusiva, reservada apenas para Washington. O Raptor não é apenas um assassino aéreo. Também pode atacar alvos em terra com bombas guiadas de precisão, o que o torna versátil em guerras modernas. E o mais importante, sua mera presença condiciona as estratégias inimigas. Um país que sabe que há Raptors patrulhando o céu, sabe também que seus aviões têm poucas chances de voltar se decolarem. No entanto, há um ponto polêmico: o seu custo. Cada F-22 supera 150 milhões de dólares e a manutenção é extremamente cara. Críticos dentro do próprio Congresso estadunidense questionaram se vale a pena gastar tanto em um avião que, até agora, raramente foi usado em combate direto contra forças equivalentes. Mas essa é exatamente a chave. Seu poder está na dissuasão. Não precisa lutar todos os dias, precisa evitar que os outros se atrevam a desafiar o céu estadunidense. O F-22 é a expressão máxima do domínio aéreo dos Estados Unidos. É a sombra que nenhum rival quer encontrar no radar, o predador que ataca sem ser visto e o lembrete de que, mesmo em um mundo com novas ameaças tecnológicas, a superioridade aérea segue sendo o coração da guerra moderna. Por isso, ele ocupa o 4º lugar em nosso ranking, porque além do seu custo e limitações de produção, o Raptor segue sendo uma arma psicológica e estratégica. A mensagem é clara: se o F-22 está no ar, o inimigo já perdeu. Arma número 3. O míssil hipersônico AGM-183, ARRW. Imagine uma arma que voa tão rápido que nenhum sistema de defesa pode detê-la. Um projétil que percorre 8 vezes a velocidade do som e atinge com precisão cirúrgica, antes que o inimigo entenda o que está acontecendo. Este é o AGM-183, ARRW, o míssil hipersônico estadunidense que gera medo em Moscou, Pequim e qualquer outro comando militar que o estuda. A palavra-chave aqui é hipersônico. Não falamos de mísseis balísticos convencionais que seguem trajetórias previsíveis. O AGM-183 voa baixo, manobra em pleno trajeto e se desloca a mais de 9.000 km por hora. É tão rápido que o tempo de reação do inimigo se reduz a segundos. Não há radares nem escudos antimísseis que possam interceptá-lo com confiabilidade. E isso muda completamente as regras do jogo. O ARRW foi desenhado para ser lançado de bombardeiros como o B-52. Uma vez no ar, o míssil se ativa, acelera a velocidades extremas e segue para seu alvo com uma capacidade de evasão que o torna praticamente invisível. Seu alcance é estimado em mais de 1.600 km, suficiente para atacar centros de comando, bases militares ou navios inimigos sem necessidade de entrar em seu espaço aéreo protegido. O que mais aterroriza os rivais não é apenas a velocidade, mas a combinação de fatores. Pode ser lançado de plataformas móveis, pode atacar com precisão alvos estratégicos e pode carregar uma carga explosiva devastadora. Em termos práticos, significa que um único avião estadunidense pode destruir instalações críticas em minutos, mesmo dentro de países altamente protegidos, como Rússia ou China. Aqui aparece o suspense mais inquietante. O ARRW ainda está em fase de desenvolvimento, com testes que tiveram altos e baixos. Alguns fracassos fizeram duvidar de sua efetividade. Mas mesmo com essas dúvidas, o simples fato de que os Estados Unidos investam bilhões nessa tecnologia já é suficiente para acender alarmes em seus adversários. Porque se conseguirem aperfeiçoá-lo, terão uma arma que torna qualquer defesa atual obsoleta. Por que isso importa tanto? Porque tanto a Rússia quanto a China já implantaram mísseis hipersônicos. Moscou se vangloria do Avangard e do Kinjal, Pequim do DF-17.
Os Estados Unidos não podem se permitir ficar para trás nessa corrida. O ARRW é a resposta direta, uma mensagem de que os Estados Unidos também podem jogar na mesma liga e talvez superar seus rivais. Além da parte técnica, há um efeito psicológico enorme. Para um general russo ou chinês, saber que os Estados Unidos podem lançar um míssil que atravessa todas as defesas em questão de minutos significa viver sob uma temeança constante. É como jogar xadrez sabendo que o rival tem uma peça que quebra as regras. A polêmica está no custo. Cada míssil pode superar 15 milhões de dólares, e o programa completo já consumiu cifras gigantescas do orçamento. Alguns críticos veem isso como um gasto excessivo, especialmente se os problemas técnicos persistirem. Mas na lógica do Pentágono, mesmo um protótipo funcional basta para semear medo. E na guerra, o medo é tão poderoso quanto as armas mesmas. Em resumo, o ARRW não é apenas um míssil, mas um símbolo da nova corrida armamentista. Representa a transição para um mundo onde a velocidade e a imprevisibilidade substituem a força bruta. E, embora ainda não seja perfeito, seu potencial é tão disruptivo que já ocupa o terceiro lugar deste ranking. Porque o mais aterrorizante não é o que o ARRW pode fazer hoje, mas sim o que poderá fazer amanhã. Arma número 2. O Sistema de Defesa Aegis e THAAD. O poder nem sempre se mede pela capacidade de atacar, mas pela capacidade de resistir a um ataque. E aqui é onde os Estados Unidos desdobram uma de suas armas mais temidas, sua rede de defesa antimísseis, encabeçada pelo sistema naval Aegis e pelo sistema terrestre THAAD. Para muitos países, esse escudo é quase tão provocador quanto um porta-aviões ou um bombardeiro furtivo, porque transmite uma mensagem clara: você pode disparar, mas nunca vai me atingir. O Aegis opera de destroyers e cruzadores que patrulham mares estratégicos. Cada navio está equipado com radares de longo alcance e mísseis interceptores SM-3 capazes de abater projéteis inimigos em pleno voo. É como se cada embarcação fosse um guardião móvel que protege tanto o grupo naval quanto as cidades e bases aliadas próximas. Quando se posicionam diante da Coreia do Norte ou no Mar de Japão, enviam uma advertência: qualquer míssil lançado será neutralizado antes de chegar ao destino. Por outro lado, o THAAD, Terminal High Altitude Defense Area, é a versão terrestre. Suas baterias são desenhadas para interceptar mísseis balísticos na última fase de sua trajetória, justo quando estão prestes a impactar. Com sensores avançados e projéteis que não explodem, mas destroem o alvo por impacto direto. E aqui aparece o detalhe polêmico. A Rússia e a China acusam os Estados Unidos de desestabilizar o equilíbrio nuclear. Argumentam que se Washington conseguir construir um escudo impenetrável, terá liberdade para atacar sem temer represálias. Em outras palavras, não é apenas defesa, é também uma arma de pressão política. Essa é a paradoxia. Um sistema que supostamente protege, mas que aos olhos de seus adversários é ofensivo. Em várias ocasiões, o Pentágono testou publicamente a capacidade de seus interceptores, derrubando mísseis de teste a velocidades hipersônicas. Cada teste bem-sucedido se torna uma mensagem ao mundo: nosso céu não é vulnerável. E embora não exista um escudo perfeito, a imagem que projeta é devastadora para a moral inimiga. O custo, como sempre, é gigantesco. Cada bateria de THAAD supera $1 bilhão, e cada míssil interceptor custa vários milhões. Manter a rede Aegis funcionando implica desdobrar dezenas de navios em mares distantes, com logística e tripulações permanentes. Mas, para Washington, o gasto vale a pena porque reforça o mito mais poderoso de todos: a invulnerabilidade. Por isso, o sistema de defesa Aegis e THAAD ocupa o segundo lugar deste ranking. Não é uma arma que ataca, nem que desfila em um espetáculo aéreo. É uma sombra que transforma os mísseis inimigos em fogos de artifício que nunca chegam ao destino. E, para aqueles que baseiam seu poder na ameaça de lançar projéteis, essa sombra é um pesadelo constante. Arma número 1. O arsenal nuclear estratégico dos Estados Unidos. Há armas que intimidam por sua tecnologia, outras por sua precisão. Mas existe uma que aterroriza toda a humanidade: as armas nucleares. E nesse terreno, os Estados Unidos ainda são o ator mais temido do planeta. Seu arsenal nuclear estratégico é o ápice de seu poder militar. Não é por acaso que é considerado a arma número 1 neste ranking.
Atualmente, Washington mantém cerca de 5.000 ogivas nucleares, das quais mais de 1.600 estão prontas para serem desdobradas em questão de minutos. Isso significa que, no pior dos cenários, poderia apagar do mapa um continente inteiro. Nenhuma outra arma na Terra concentra tanto poder destrutivo, nem tanta capacidade de alterar o destino de nações inteiras. O verdadeiro coração deste arsenal é a chamada tríade nuclear. 3 pilares que garantem a capacidade de resposta, mesmo após sofrer um ataque surpresa. O primeiro são os mísseis balísticos intercontinentais, ICBM Minuteman III, enterrados em silos subterrâneos nos Estados Unidos. Cada um pode percorrer mais de 10.000 quilômetros e carregar múltiplas ogivas que atingem diferentes alvos ao mesmo tempo. São a ameaça permanente escondida sobre a terra americana. O segundo pilar são os submarinos nucleares da classe Ohio, capazes de navegar ocultos por meses. Cada um transporta mísseis Trident II, com alcance intercontinental e precisão milimétrica. O inquietante é que esses submarinos podem estar diante das costas de qualquer país, invisíveis, prontos para atacar sem aviso prévio. Para um inimigo, saber que um Ohio pode estar a poucos centos de quilômetros sobre o mar é um lembrete constante de vulnerabilidade. O terceiro pilar são os bombardeiros estratégicos como o B-52 e o B-2 Spirit. Esses aviões podem decolar com armamento nuclear e voar até qualquer ponto do planeta. Sua função não é apenas atacar, mas também exibir o poderio estadunidense em exercícios e desdobramentos que buscam intimidar rivais. A tríade nuclear assegura algo aterrorizante. Mesmo que um inimigo destruísse todas as bases terrestres, ainda restariam submarinos ocultos e aviões armados prontos para responder. Esse princípio de destruição mútua assegurada é o que evitou que a Guerra Fria se tornasse um conflito nuclear aberto. O que realmente assusta é a evolução dessas armas. Os Estados Unidos estão modernizando seu arsenal com novos ICBMs chamados Sentinel, bombardeiros de última geração como o B-21 Raider e submarinos da classe Columbia. Isso significa que seu poder nuclear não está diminuindo, mas entrando em uma nova era tecnológica. Para muitos países, o mais inquietante não são as bombas em si, mas a doutrina por trás delas. Washington mantém a opção de um primeiro ataque, ou seja, a possibilidade de usar armas nucleares não apenas em represália, mas como golpe inicial, se considerar que sua segurança está em risco. Essa ambiguidade é uma arma psicológica tão poderosa quanto os mísseis mesmos. O custo humano e moral é incalculável. Uma única ogiva lançada sobre uma grande cidade significaria milhões de mortos em minutos. E ainda assim, essas armas permanecem ativas todos os dias, em silêncio, como um lembrete de que vivemos sob a sombra de um poder capaz de destruir o mundo várias vezes. O arsenal nuclear estadunidense não é apenas um conjunto de bombas. É um sistema projetado para semear medo, garantir obediência e manter à distância qualquer rival que pense em desafiar o Washington. Nenhum porta-aviões, nem míssil hipersônico tem tanto peso estratégico quanto essa ameaça silenciosa. Por isso, ocupa o primeiro lugar. Porque enquanto essas armas existirem, qualquer guerra contra os Estados Unidos terá sempre uma pergunta final: o que acontecerá se decidirem apertar o botão? Depois de percorrer essas 7 armas, fica uma sensação difícil de ignorar. Os Estados Unidos não investem apenas em poder militar, investem em medo. Cada porta-aviões, cada míssil, cada avião furtivo e, acima de tudo, cada ogiva nuclear não é apenas uma arma, é uma mensagem. Um lembrete de que, se alguém se atrever a desafiá-los, a resposta pode ser tão rápida quanto brutal. O poder estadunidense não está em uma única plataforma, mas na combinação de todas. O porta-aviões que leva a guerra a qualquer costa, o F-22 que domina os céus sem ser visto, o míssil hipersônico que promete atravessar qualquer defesa, o sistema Aegis e THAAD que transforma os projéteis inimigos em pó antes que toquem o solo, e acima de tudo, o arsenal nuclear que flutua sob o mar, descansa em silos secretos e decola de bombardeiros invisíveis. Juntas, essas peças formam uma rede de dissuasão que vai muito além do militar, porque o que gera mais impacto não é o que os Estados Unidos podem fazer, mas o que outros países não se atrevem a fazer por medo de sua resposta.
E esse é o verdadeiro coração de seu poder, a intimidação. Mas aqui vem a parte inquietante. Nenhum império é eterno. A história está cheia de potências que pareciam invencíveis, até que um erro, um excesso de confiança ou um rival inesperado as fez cair. Poderia acontecer o mesmo com os Estados Unidos? A resposta é desconfortável. Sim. E de fato, seus rivais já trabalham para que isso ocorra. A Rússia, com seus mísseis hipersônicos, a China com seu exército massivo e sua tecnologia emergente, até países menores que buscam neutralizar os gigantes com armas mais baratas e letais. Essa é a paradoxia do poder. Quanto mais você domina, mais inimigos atrai. E quanto maior é seu arsenal, mais vulnerável você se torna a que um pequeno erro desencadeie consequências irreparáveis. A pergunta que paira no ar é brutal. O que aconteceria se um dia esse arsenal fosse realmente testado em uma guerra direta? Por ora, os Estados Unidos seguem sendo o ator mais temido do tabuleiro global, não apenas por suas armas, mas por sua capacidade de projetá-las em qualquer parte do mundo. Mas a corrida não para. Cada teste fracassado do ARRO, cada drone kamikaze barato que aparece em um campo de batalha, cada submarino rival que melhora seu sigilo, é um sinal de que o equilíbrio pode mudar mais rápido do que pensamos. E aqui quero deixar uma reflexão. Essas armas realmente garantem a segurança? Ou, ao contrário, mantêm o planeta à beira de uma catástrofe permanente? Porque se a história nos ensina algo, é que nenhuma espada permanece embainhada para sempre. O que vem será decisivo. Os Estados Unidos modernizam sua tríade nuclear, seus porta-aviões e seus caças, enquanto o resto do mundo busca como romper esse domínio. A tensão aumenta, os orçamentos militares disparam e o risco de erros estratégicos também. O futuro não se define pela força de um míssil, mas pela capacidade de evitar que esse míssil seja usado. E agora, a pergunta é para você. Acredita que essas 7 armas garantem a paz mundial ou a ameaçam ainda mais? Deixe sua opinião. Quero saber seu ponto de vista.